Boa noite, boa noite. Feliz domingo, encerrando, né? Mais um dia. E aqui estamos nós para iniciar a nossa live, dando continuidade à reflexão do livro Uma Vida com Propósito, do escritor Rick Warren. Então, hoje nós vamos para o capítulo 10. Primeiro, agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, obedecendo, né, para a vontade de Deus, do Espírito Santo, para que a gente trouxesse essa abordagem sobre uma vida com propósito. Como que é, se você ainda não tem clareza, né? Para quem não me conhece, meu nome é Leonice Salete, sou terapeuta da alma feminina e mentora de microempresários. E nós estamos fazendo uma reflexão baseada no livro Uma Vida com Propósito. E o tema da live de hoje é a essência da adoração. Se você vem me acompanhando, obrigada. Mas se você ainda não... Porque é a primeira vez que você está aqui, eu sugiro que você volte em outro momento e assista os vídeos anteriores para poder ter essa compreensão do que será abordado aqui hoje, que é uma sequência de 40 capítulos, te convidando a uma reflexão sobre o teu propósito de vida, que na verdade não é o teu, é o propósito de Deus que nos colocou aqui para cumprir um propósito. Então, se isso te interessa, se o tema te interessa sobre uma reflexão sobre o propósito de vida, continua aqui comigo e aí assista depois os demais vídeos. Então, hoje nós vamos estar abordando a essência da adoração. Então, se você tiver, né, quiser participar, quiser achar que esse tema é interessante e passar para outras pessoas, compartilhar esse vídeo, eu tenho certeza que vai contribuir para que você pelo menos amplie a sua consciência sobre esse tema e possa realmente estar entendendo um pouco mais do que é uma vida com propósito, o que diz, o que está escrito na Bíblia sobre propósito de vida. E lá em Romanos 6,13 diz assim: entreguem-se completamente a Deus, a fim de fazerem o que é direito. Vamos entender um pouco mais. Lembrando que eu estou seguindo aqui uma sequência do livro Uma Vida com Propósito. A essência da adoração está em render-se. Rendição. Não é uma palavra popular, quase tão mal vista quanto submissão. Ela alude à perda e ninguém quer ser um perdedor. Rendição evoca a desagradável ideia de admitir a derrota numa batalha, ou seja, perder uma competição ou capitular perante um adversário forte. Então, a palavra é quase sempre utilizada num contexto negativo, quando se fala de render-se. Então, em que momento, só para você entender, né, o que é render-se. Então, criminosos capturados rendem-se às autoridades. Eu compreendo isso e esse livro eu já conheço há muitos anos e por isso eu decidi trazer essa reflexão quando a gente está finalizando mais um ano, para que você possa realmente entender o que é que você veio fazer neste planeta. Então, pensando nessa cultura atual competitiva, né, nós somos ensinados desde sempre, nunca desistir, jamais ceder, né? Precisamos ser fortes, precisamos ser guerreiros, né? É o que a gente escuta, né? Então, logo, nós não ouvimos falar muito de rendição no nosso dia a dia. Se vencer, né? A proposta é: se vencer é tudo, render-se é inconcebível. Então, preferimos relacionar vitórias, sucessos, triunfos
e conquista a falar de complacência. Então, a obediência à rendição. Isso, a maioria de nós, pelo menos no meu vocabulário também, não era uma palavra comum. Mas essa palavra que está aqui, nesse contexto, render-se a Deus é a essência da adoração. É uma resposta natural ao maravilhoso amor e à misericórdia de Deus. Entregando, porque Ele nos amou primeiro. Está lá em 1 João 4,9, que diz que Ele nos amou primeiro. Por isso que nós amamos. E a gente tem muitas dificuldades. Eu demorei até entender isso, né? O que era render-se a Deus, render-se ao amor dele. Então, tem 11 capítulos, né, do livro de Romanos falando disso, né, dessa maravilhosa graça de Deus para conosco. Paulo exorta-nos o tempo todo ali a entregar nossa vida inteiramente a Deus. E não só entregar a Deus, entregar em adoração. Paulo falava para os romanos, né, dizia: meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, eu peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como sacrifício vivo, dedicando o seu serviço agradável a Ele. Então, essa é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Começa lá em Romanos 12, traz essa exortação que Paulo, uma das, né, que Paulo fazia aos romanos, dizendo para eles, explicando o que era essa rendição que estava na palavra e que eles, eu me incluo nessa, o quanto que eu demorei a ter essa compreensão. Então, assim, a verdadeira adoração é propiciar satisfação a Deus. E acontece quando a gente se entrega totalmente a Ele, né? Então percebe que o versículo fala assim, né? Começa e termina com o verbo oferecer. Paulo o tempo todo trazendo essas informações. Então, a adoração consiste exatamente em oferecer-se a Deus. O ato de render-se é conhecido de muitas formas, né? A consagração, né? Fazer de Jesus o seu Senhor, carregar a cruz, morrer para si próprio, submeter-se ao Espírito Santo. Mas o importante aqui é que eu e você façamos não o nome que damos a esse ato. Deus quer a minha vida, quer a sua vida, toda ela. Mesmo 95% dela não é suficiente, é 100%. Precisamos nos render a Deus 100%. Só que a maioria de nós não se rende a Deus porque existe 3 barreiras que é comum no nosso dia a dia, é comum por conta, desde o nosso nascimento, quando a gente já é pego lá no ventre materno e com as 5 dores existenciais que todos nós, que Freud trouxe essas informações, que é a primeira dor que já fica lá no nosso ventre, né? É o medo da rejeição, depois vem o medo do abandono, o medo da manipulação, o medo da humilhação e o medo da traição. E todos esses medos, eles têm muitas outras ramificações. Então, Paulo já entendia isso. E o próprio Rick, quando ele escreveu esse livro, quando ele fez toda uma pesquisa baseada na experiência dele, ele já entendeu, né, por que razão que muitas vezes nós não nos entregamos, não nos rendemos a Deus. Que ele coloca, primeiro é o medo, orgulho e confusão, ou seja, falta de clareza, né? Porque a maioria de nós não percebemos quanto Deus nos ama e nós queremos controlar nossa vida, onde equivocamos, né, quanto o significado da rendição. Por conta disso, a gente não tem essa clareza, obviamente, que acontece o quê?
Quando eu não tenho clareza, quando eu não entendo, eu deduzo. A partir do quê? Das dores que eu recebi desde a infância, das crenças do meio que eu vivi, as informações que eu recebi, né, no primeiro ambiente familiar e depois o ambiente social, escola, igreja, né, clubes, onde que a gente vai pegando essas informações e acreditando nessas, né, verdades humanas, mundanas. Por quê? Poucos de nós, mesmo pessoas que às vezes nasceram dentro de uma igreja evangélica, muitas vezes, porque tem um hábito da leitura da Bíblia e muitas vezes não tem essa compreensão. Então vamos entender um pouquinho mais, né? A adoração, ela consiste exatamente em oferecer-se a Deus. E por que a gente não pode? Porque a maioria de nós, por conta dessas três questões, do medo, do orgulho e da confusão, a falta de clareza, a gente fica duvidando. E a primeira coisa que vem na cabeça, será que eu posso confiar? Né? E existe uma outra coisa, muita gente não acredita o que está escrito na Bíblia, acha que é invenção humana, que não é essa bússola, que não é essa manual do ser humano, porque ali na Bíblia consta tudo. E por falta, eu vivi muitos anos sem conhecer. E ainda não conheço quase nada, mas o pouco que eu conheço, e pelo menos a decisão que eu tomei, de sim, conhecer a palavra, a Bíblia, e poder estar entendendo um pouco mais. Mas isso é um estudo diário. E não é só o logos. Por isso que muita gente não entende. Para você entender, é o rema, é um lado espiritual, a revelação. Mas bora lá, vamos continuar aqui o que o Rick escreveu, né? Que uma das questões pelas quais a maioria de nós não conhecemos ainda o nosso propósito é porque a confiança é o ingrediente essencial para que a gente se renda. Então, dificilmente você irá se render a Deus, a menos que você confie nele. Contudo, não terá como confiar a Deus até que conheça ele melhor. A mesma coisa, você não vai ter amizade com uma pessoa, confiar numa pessoa, a menos que você conheça. E você conhece, de que forma que a gente conhece alguém? Convivendo, né? Tendo um relacionamento, para você poder conhecer a pessoa e confiar. E muitos de nós, muitas vezes, passaram por essa vida com medo de nos relacionarmos com a pessoa. Por quê? Por conta das questões que a gente já viveu desde a infância, que eu já falei. Então, o medo, ele é impeditivo para nos rendermos. Se num relacionamento, numa amizade, muitas vezes a gente não se rende, imagina Deus, que muitas vezes nos foi apresentado de forma muito confusa, de forma distorcida, né? Sendo só aquele que Deus como punidor e não como pai, a gente realmente tem medo de confiar em Deus. E também tem uma outra questão bem importante aqui, que se o nosso relacionamento com o nosso pai biológico também não foi bom, isso já é um bloqueio para que nós consigamos nos relacionar, a confiar em Deus. Então, quanto mais a gente se der conta do quanto que Deus nos ama, mais fácil será nos render a Ele. Eu, pelo menos, desde de criança, eu conheci, né? Sempre ouvi falar de Deus, mas a minha referência de Deus, que era um velhinho sentado lá numa nuvem e que ele estava ali só observando tudo aquilo que a gente fazia errado. Então eu cresci com essa concepção e recentemente, muito recentemente, eu tive o entendimento, o conhecimento um pouco mais da palavra para poder realmente estar limpando. E isso é um processo. E o que eu estou aqui falando com vocês hoje faz parte desse processo, dessa cura, né? Então, como que eu vou saber se Deus me ama de verdade? Então, o Rick trouxe aqui algumas informações. Ele diz assim, há vários indícios para a gente perceber. Ele diz que, lá no Evangelho, se você tem dúvidas ainda, né?
ele diz que ele é bom para nós, para cada um de nós. Lá no Salmo 145, 9 está escrito isso, que ele sempre está olhando para cada um de nós. O Salmo 139, versículo 3 também fala isso, que ele se preocupa com cada detalhe de mim, de você, né? De cada indivíduo. Porque lá no primeiro capítulo diz que nós somos sonhados no coração do Pai, que nós somos únicos, que nós somos singulares, né? Então, ele se preocupa que Deus dá a capacidade de nós desfrutarmos de todos os prazeres. Né? Lá Mateus 10, 30 traz essa informação. E diz também que ele nos deu a capacidade de desfrutar todos os tipos de prazeres. Está lá em 1 Timóteo 6, 17. Outra coisa que ele também está escrito, que ele tem bons planos para a nossa vida, para a minha vida, para a sua vida. Está lá em Jeremias, né, que diz: eu sei dos bons pensamentos, os bons planos que eu tenho para você. Outro indício é que ele diz que ele perdoa cada um de nós, lá em Salmos 86, 5. E outro, que ele é carinhoso e paciente com cada um dos seus, Salmo 145. Deus o ama infinitamente mais do que nós podemos imaginar. Nós não conseguimos mensurar, ter ideia do tamanho do amor que Deus tem por nós. Então, a maior expressão desse amor qual foi? De que forma? Se ainda a gente tinha dúvidas, o que ele fez? Né? O sacrifício do filho dele na cruz, né? Ali Deus deu prova do seu amor por nós, visto que Cristo morreu por nós, por cada um de nós. Todos éramos e continuamos sendo pecadores, mas somos salvos da morte eterna. Romanos 5, 8 traz essas informações. Então, se você quiser se aprofundar um pouquinho mais, conhecer, né, saber o quanto é importante, quanto você é importante para Deus, quando eu sou, o que a gente tem que fazer? Olhar para Cristo com os braços estendidos na cruz, onde ele, né, dizendo: eis o tanto que eu te amo. O nome de cada um: eis o tanto que eu te amo, Elione, eis o tanto que eu te amo, Ana, né? E assim sucessivamente. Então, Deus não é um feitor cruel, nem alguém que usa a força bruta para nos obrigar a se submeter a Ele. Muito pelo contrário, Ele nos deu o livre-arbítrio. E Ele, pela lei, existem leis, Ele tenta, né? Ele não tenta violar, romper, nos forçar a amar. Como que Ele nos procura conquistar, né? Ele prefere nos atrair com delicadeza para si, de modo que nos oferece que a gente decida entender e conhecer toda essa verdade, daí sim, nos oferecer voluntariamente. Várias passagens da Bíblia, se você ainda não conhece, eu te convido a buscar para entender assim, quando eu chego ao ponto de conhecer, eu vou me rendendo completamente a Jesus. E aí a gente vai descobrindo. Eu tive essa alegria, essa felicidade de entender que ele não era um tirano, e sim um salvador. E também não é um chefe, mas sim um irmão. Ele não é um ditador, mas sim um amigo. Então, a partir do quê? Porque eu tinha essa visão que ele era tudo isso. Eu aprendi na minha infância que era assim. Então, outra questão importante é a gente admitir as nossas limitações. Ou seja, essa é a segunda barreira, né? Aqui entra ali a questão da rendição ao orgulho. Então, nós não queremos jamais, por conta de todas essas questões que eu já falei, admitir que somos apenas criaturas e que não estamos no controle de todas as coisas. Lá no primeiro capítulo vem essa informação, o segundo e o terceiro reforçam um pouquinho mais. E se você tem dúvida, lá em Gênesis 3:5 também traz essas informações. Né? Então, assim, essa é uma das mais antigas tentações.
Por que que Lúcifer, né, foi expulso? Por conta que ele achou que ele poderia ser como Deus. Não, nós somos criaturas, nós temos um Pai que nos criou e nos colocou aqui. Primeiro ele criou todas as coisas, que começa lá em Gênesis 1, explicando, e no sexto dia ele criou o homem. Depois que estava tudo pronto, ele nos criou. Então nós queremos ser Deus, e quem deseja isso não tem nenhuma chance de ganhar essa luta, né? Não tem. Nós temos um exemplo, se você não sabe, que quando Satanás tentou, o que aconteceu? Ele foi expulso, porque ele queria ocupar o lugar de Deus, o trono de Deus. Então, assim, ó, não somos Deus, e nem jamais seremos. Nós somos humanos, somos seres espirituais, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas não somos, né? Deus nos deu o domínio, nos deu várias coisas, mas nós somos criatura deles. E como criatura nós precisamos adorá-lo. Tá fazendo sentido para você? Eu espero que sim. Se você quiser fazer o teu comentário, fica à vontade, né? É só digitar. Então, uma das primeiras coisas que nós precisamos é aceitar a nossa humanidade intelectualmente, aqui na cabeça mesmo. Sim, eu sou humano, eu sou criatura, eu fui criada assim, a imagem, né? A imagem segundo a semelhança de Deus, mas eu não posso me colocar no patamar de Deus. E aí, quando Jesus veio, morreu na cruz, e daí várias passagens diz, quando eu aceito Jesus como meu único Senhor e Salvador, eu entro para salvação. Eu sou salvo. Mas ainda continuamos pecadores, por quê? Também já está nos capítulos anteriores. Porque Adão e Eva pecaram. E nós vamos carregar isso enquanto a gente estiver aqui. Então, por isso que a gente vive cheio de altos e baixos. A gente precisa entender um pouco mais disso. Então, quando a gente aceita, né? Quando nós confrontamos com essas limitações que a gente entende, a gente reage, né? Com irritação, com raiva, com ressentimento. Então, por quê? A gente não se aceita como ela é, como somos. Às vezes tu quer ser mais alto, mais baixo, mais magro, mais inteligente, né? Quer ter o cabelo X, a boca Y, e não é. Não nos aceitamos, porque se eu sou do jeito que eu sou e você é do jeito que você é porque nós precisamos ser assim. Inclusive foi Deus que escolheu os pais para nós, porque Ele só nos colocou aqui porque Ele tem um propósito com cada um de nós. Então, outra questão, né, da rendição, o que significa, na verdade, para você entender que se a gente está com medo, né, temos orgulho e não entendemos o que é se render, então, render-se a Deus não é resignação passiva, ou fatalismo, ou desculpa para a ociosidade, não, muito pelo contrário, né? Quando eu me rendo a Deus, eu assumo uma responsabilidade, um compromisso ainda maior. Então, não é resignar-se, né, com a situação. É completamente oposto. É sacrificar a vida ou sofrer, a fim de mudar o que precisa ser mudado. Aonde? No ambiente, exatamente no lugar que você está hoje. E se você está infeliz, está sofrendo porque você ainda não tem clareza do qual é o teu propósito, por que razão Deus te colocou aonde você colocou, né? Por que os teus pais são quem são, teus irmãos, filhos, marido. Tem as nossas escolhas, tem o livre-arbítrio? Tem. E muitas vezes a gente está fora desse ambiente. Mas a minha essência, né? Tudo que eu vivi, todas as experiências que eu vivi desde o ventre materno, contribuíram para quê? Para eu poder fazer, né, assumir esse compromisso, me render a Deus e viver o meu propósito.
Mas isso são assuntos posteriores, né? Se você continuar aqui para você entender um pouco mais do que, né, do tema de hoje, entender da rendição. E tem uma outra coisa muito importante, que render-se não é para os covardes, muito pelo contrário, né? Render-se é para quem é corajoso em entender, sim, eu me rendo ao seu amor, Pai, né? De igual modo, não significa resistir do raciocínio lógico. Deus não desperdiçaria a mente que Ele nos concedeu. Deus não quer ser servido por robôs. Ele quer ser servido pelas suas criaturas. Quem são as suas criaturas? Somos nós, que fomos criados à imagem e segundo a semelhança de Deus. Então, render-se não é suprimir a própria personalidade. Deus quer utilizar as minhas características singulares, as tuas características singulares, para cumprir o propósito pelo qual nós fomos chamados para estar aqui. Então, nada foi aleatório, né? Então, quanto mais deixamos que Deus assuma o controle sobre nós, mais autênticos nos tornamos. Pois foi Ele quem nos fez, né? Ele inventou todas as diferentes pessoas. Tudo com intencionalidade, não fez, né? Como eu disse, não foi por acaso. E quando eu tenho essa compreensão, que eu me volto para Cristo, quando eu me entrego, né, à personalidade dele, é o primeiro passo para o começo, de conhecer a minha verdadeira identidade. Aceitar que eu sou criatura divina, que eu estou aqui porque tem um Pai que me gerou muito antes de eu vir para o ventre da minha mãe. Então, o ato de rendição, ele se manifesta claramente na obediência e na confiança, né? A tudo que ele nos pede, né, nós temos que dizer o quê? Sim, sim, Senhor. Seria uma contradição dizer não, Senhor. E nós temos vários exemplos bíblicos. Maria, né, quando foi para aceitar Jesus, sim, ela disse o sim, porque se ela tivesse não, Deus teria que arrumar um outro ventre, um outro portal para que Jesus viesse. E Jesus também disse sim. Mesmo sabendo a hora que era para ir para a cruz, que seria crucificado, ele disse sim. E se nós só estamos aqui hoje porque nós também dissemos sim. Mas por que nos perdemos, né? Por conta do pecado original, e muitas vezes a gente não sabe, né? Tudo que eu já falei aqui, muitas vezes a gente não sabe como que, pelas experiências, não conhecemos o nosso propósito, não conhecemos ou não aceitamos a nossa verdadeira identidade. Por exemplo, Pedro, né? A rendição, quando Jesus lhe ordenou que ele tentasse novamente, o que ele respondeu? Mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas aí o que ele se rendeu? Mas porque és tu que está dizendo, né? Vou lançar as redes. Ele se rendeu ao que o mestre havia dito ali, que ele nem sabia direito quem era naquele momento, mas ele concordou, né? Está lá em Lucas 5:5 essa experiência, né? Então, quando eu me entrego a Cristo, né, eu obedeço à ordem de Deus, mesmo que não pareça fazer nenhum sentido. Quando eu digo, eu me rendo ao teu amor, quando eu vou conhecendo, entendendo um pouco mais o que significa render-se, né? Um outro aspecto da rendição total é a confiança. Abraão, por exemplo, seguiu as orientações de Deus sem saber aonde o levaria. Ana esperou por um momento perfeito estipulado de Deus, sem saber quando aconteceria. Maria esperou por um milagre sem saber como seria. Né? O José do Egito confiou nos propósitos de Deus sem saber porque a circunstância, né, se desenvolveria daquela forma. Ou seja, cada uma dessas pessoas se rendeu inteiramente a Deus. Maria de Nazaré, quando ela disse o sim, faça, né, seja feita a sua vontade, né? Se colocou como serva para
o seu ventre servir para o nascimento de Jesus. Então, assim, quando a gente sabe, né, e já se rendeu a Deus, quando depende dele, como que eu entender, como que eu vou me render a Deus? A partir do momento que eu começo realmente a depender totalmente de Deus, né? Resolver as coisas, em vez de insistir em manipular outras pessoas, forçar a sua programação, né, diária de controlar, achar que eu estou no controle, o que eu preciso fazer? Renunciar e deixar Deus trabalhar. Quando a gente entende isso, saber que Deus está no controle, que eu dou controle, tudo que eu vou fazer, eu trago a presença de Deus. Se eu vou fazer um negócio quando eu saio para trabalhar, né? Pai, estou indo trabalhar, o Senhor pode vir comigo, pode colocar os teus anjos aqui comigo, me acompanhar, Espírito Santo. A gente sofreria muito menos. E aí, para que a gente quer estar no controle, onde que a gente sofre muito com isso. A Bíblia diz, entregue-se ao Senhor e espere pacientemente por Ele. Aonde que está escrito isso? Lá em Salmos 37, 7. Porque ao invés de a gente ficar tentando, eu vou me dedicar mais, não significa braços cruzados, meus queridos. Significa que você tem os teus planejamentos, tem a tua vida. O que nós precisamos? É entender que tudo é graça, tudo é dele, tudo é para ele e convidar ele, o Espírito Santo, para estar conosco todos os dias. E muitas vezes refletir, será que tomar uma decisão, como Jesus tomaria essa decisão? Então a gente ter essa, né, depois que a gente se entrega a Deus, a gente já não vai ser tão pressionado pelos outros. A gente não vai querer exigir os nossos direitos egoístas, achar que né, se ofender por qualquer coisa, você vai entender que o outro é irmão, que o outro é tão filho quanto você. Nós temos várias passagens bíblicas, né? O jovem rico, quando foi lá e pediu, né? Ele disse que ele estava cumprindo tudo. E quando Jesus disse, vai vender tudo que é teu e siga-me, o que ele fez? Não foi. E muitos de nós também. A gente tem dificuldade de entregar a Deus porque a gente acha que tem o dinheiro, tem o emprego, se eu me entregar a Deus, eu vou ter que ficar ali só orando. Não é, muito pelo contrário. Nós somos criados e nós somos criados para estar num lugar. E o lugar que a gente está é para viver o nosso propósito. Eu não sei se você possivelmente já ouviu a frase, né? Eu vou florir aonde estou plantada. E é exatamente isso. Viver, entender o nosso propósito, que não é meu propósito pelo qual eu estou aqui, o propósito é de Deus. Então muitos pensam isso mesmo, né? A partir do momento que eu vou dedicar a minha vida a Deus, né? Quero viver para Deus, mas eu também preciso ganhar dinheiro suficiente para viver comodamente e me aposentar algum dia, né? A aposentadoria não é um objetivo de uma vida entregue a Deus, porque estará competindo com Deus para ser o principal alvo dos cuidados de sua vida. E Jesus disse, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Está lá em Mateus 6, 24. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então a maioria de nós vive isso lá em Mateus 6. Porque a gente não entende. Quando eu entender a minha verdadeira identidade, o propósito pelo qual Deus me colocou aqui, eu vou florescer aonde eu estiver. Eu vou ser muito mais produtivo, eu vou possivelmente ter uma vida financeira melhor ainda, porque se eu decido servir, a palavra também tem promessas dizendo que jamais seremos desamparados. Então, olha só, Jesus, ele não orou assim, Deus, se você puder, afasta esse sofrimento, faça-me o favor. Né? Porque ele já havia afirmado que Deus poderia fazer qualquer coisa. Em vez disso, de que forma que Jesus orou? Deus, se for da tua vontade, afasta de mim esse cálice. Né? E aí? Só que
não era o propósito pelo qual Jesus tinha sido enviado pela terra, não era para fazer a vontade dele. Da mesma forma, você e eu, nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade. Nós estamos aqui para fazer o quê? A vontade de Deus. Quem verdadeiramente se rende a Deus diz: Pai, se este problema, se esta dor, se essa doença, se essa circunstância é necessário para o cumprimento do teu propósito e para a glória do seu nome, né, para que a glória do seu nome resplandeça em minha vida e na vida da outra pessoa, por favor, né, não afaste isso de mim. Só que muitas vezes no menor contratempo a gente já se desespera, né? Não é errado pedir para Deus, mas a gente não faz desse jeito, a gente só quer, eu não quero sentir isso, eu não quero sentir aquilo. E muitas vezes nós passamos por esses desafios, que já foi falado nos capítulos anteriores né, dessas lives e desse livro, dizendo que tudo que acontece é para quê? Para a nossa transformação, para que a gente se torne melhores. Nada é por acaso. Então, a bênção de se render, a Bíblia declara como cristal a respeito dos benefícios de se entregar a vida inteiramente a Deus. Em primeiro lugar, quando eu me entrego a Deus, né, a gente começa a sentir uma paz. Lá em Jó 22 diz assim, pare de discutir com Deus. Concordando com Ele, você ao menos terá paz e as coisas irão bem para você. E a gente muitas vezes fica querendo medir força com Deus, porque nós estamos fora do nosso propósito. A gente não entendeu ainda qual é o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida. E muito menos entendemos qual é a nossa verdadeira identidade. Vamos entender um pouco mais, né? A segunda questão é entender, né, que a gente vivencia a liberdade, né? Lá em Romanos 6,17 diz assim: mas ofereceram-se aos caminhos de Deus, né? Mas ofereceram-se aos caminhos de Deus e jamais perderam a verdadeira liberdade. Muitas vezes a gente tem medo de perder a liberdade, por isso que a gente não se rende a Deus. Durante a vida inteira, vocês deixaram o pecado ditar as regras, mas graças a Deus vocês começaram a ouvir um novo Senhor, cujas ordens os deixam livres para viver na liberdade dele. Olha o que Paulo escreveu para os Romanos, Romanos 6, 17 e 18. Em terceiro lugar, né, quando eu me rendo a Deus, eu começo a experimentar o poder de Deus na minha vida. Tentações persistentes e problemas avassaladores podem ser derrotados por Cristo quando nós entregamos isso a Ele. E aí a gente pega esses problemas, sai correndo e acha que eu tenho que resolver tudo. Mas da onde que vem tudo isso? Dos bloqueios, das dores, né? Dessa falta de entrega e da falta de conhecimento também, de não entender que sim, podemos nos render a Deus e viver a nossa vida, né? Mas para Deus. E não é um fardo pesado, muito pelo contrário. Então, né, quando você está prestes a travar essa batalha mais importante da vida, né? Josué, por exemplo, entregou-se na presença de Deus. Quando ele estava prestes para isso, prostrou-se em adoração perante ele e entregou-lhe todos os seus planos. Então, se você quer conhecer a história de Josué, lá 5, 13 e 15, que fala disso, né? Como que ele conseguiu essa vitória? Quando ele prostrou-se, ele pediu, ele se rendeu a Deus, porque como ele não sabia nem como que ele ia conseguir essa vitória. Então, este é um paradoxo, né? A vitória de Josué foi alcançada pelo ato da rendição. Rendição a quem? A Deus. Então, render-se a Deus não é enfraquecer-se, né? Muito pelo contrário, é se ficar forte e entender que a minha luta, eu não estou lutando sozinho,
né? Quando a gente entende isso e começa a entregar a Deus, a gente não vai ter muito mais que tremer, né? Nem precisará se render, né? Nada mais. Então a gente precisa entender que a grandeza do poder de um homem reside na medida da sua entrega a Deus. Quanto mais eu me entrego a Deus, mais poder, mais capacidade, mais vitórias eu terei. Eu espero que você esteja conseguindo acompanhar e ter um entendimento dessa palavra, né? Entender o que é a rendição e que pelo menos você consiga trazer essa reflexão, estar aqui ouvindo, entendendo um pouco mais, né? Vamos ver assim, as pessoas que entregues a Deus são exatamente aquelas usadas por Ele. Quais são os personagens bíblicos que foram usados por Deus? Primeiro exemplo, né? Maria, a mãe de Jesus. Ela foi escolhida para ser a mãe de Jesus. Não por causa do seu talento, da sua riqueza, da sua beleza. Mas por quê? Porque ela havia se rendido a Ele. Quando o anjo explicou o ilógico, o plano de Deus, ela calmamente respondeu o quê? Sou serva do Senhor, né? Que aconteça comigo conforme a sua vontade, a vontade dele. Nada mais, se você quiser, né, ler um pouquinho mais, lá em Lucas 1,38, está essa passagem. A outra passagem também diz, nada é mais poderoso que uma vida entregue nas mãos de Deus. Portanto, entregue-se inteiramente a Deus. Tiago 4,7 também traz essa informação. Outra vantagem de se render a Deus, né? É a melhor forma de viver. Todas as pessoas, com o tempo, se rendem a algo ou alguém. Se não for a Deus, vai se render a quê? Às opiniões, às expectativas dos outros. Muitos se rendem ao dinheiro, ao rancor, ao medo, ao orgulho próprio, à luxúria, ao ego. Então, você, nós somos feitos para adorar a Deus. E se a gente fracassar em adorar, nós vamos nos entregar para quem? Para as outras coisas que nos afastam de Deus. Se eu não me entregar, não entregar a minha vida a Deus, eu vou me entregar ao medo, tudo isso que já foi citado. Então, nós somos livres para escolher, né? Eu tenho o livre-arbítrio, Deus nos deu o livre-arbítrio, deu para você, deu para mim. Se a gente não tomar essa decisão de se render a Deus, a gente vai se render para o mundo. E o mundo aqui é temporário, é só passageiro. Deus é eterno. Então, é o momento de eu escolher para quem. Se todos nós sabemos que o nosso tempo nessa terra é limitado, por que eu vou escolher não me render a Deus? Então, assim, render-se a Deus não é a melhor maneira de viver. Ela é a única maneira de viver. Nada mais funciona. Eu espero de todo o meu coração que o Espírito Santo toque no teu coração, que você consiga pelo menos refletir um pouco mais e entender a importância disso. Se você ainda não se rendeu ao amor de Deus, à presença de Jesus, que começa a fazer esse movimento em teu coração e entender. A Bíblia denomina a rendição a Deus como vosso culto racional. Quem escreveu isso foi Paulo, lá em Romanos 12:1, que é a decisão, a escolha de entender, de querer fazer isso, né? Outra parte diz, né? A maneira mais sensata de servir a Deus é o quê? É se render. Essa é uma maneira sensata. Então, render a vida não é um impulso tolo e irresponsável. Muito pelo contrário, não é uma emoção, não é algo... Isso é um ato racional. É inteligência, decisão. Então, a atitude mais responsável e inteligente é quando nós tomamos a decisão de servir a Deus. Foi por isso que Paulo disse, temos o propósito de lhe agradar, lá em Coríntios, 2 Coríntios 5:9.
Seus momentos mais sábios serão aqueles em que Deus disser, né? Aliás, quando eu disser sim a Deus, isso serão os momentos, a decisão mais sábia de ser tomada. Então, pode muitas vezes levar anos, como foi o meu caso. Mas uma hora você vai acabar descobrindo que o maior obstáculo à bênção de Deus não são os outros, mas sou eu mesmo. Ou seja, a teimosia, o meu orgulho obstinado, né, de não aceitar, não dizer o sim. Então, nós podemos, por exemplo, cumprir os propósitos de Deus enquanto a gente estiver concentrado em outros planos pessoais, sim. Eu posso florir aonde eu fui plantado. E Deus quer isso da gente. Nós só estamos onde estamos porque Ele precisa de nós ali e fazer a vontade dEle. Então, se Deus for realizar uma obra profunda na sua vida, ela começará por onde? Pelo lugar onde que você está. Muitas vezes a família, o casamento, o ambiente de trabalho. E aí, como que eu ajo diante disso? Entregue a Deus. Arrependimento do passado, problemas do presente, as ambições do futuro, os medos, os sonhos, as fraquezas, as rotinas, as mágoas, os traumas. Ponha Jesus Cristo no banco do motorista e enche isso, né? Entrega o volante para ele. O segredo qual é? Não ter medo. Nada sob o controle dele poderá ser descontrolado. Orientado por Cristo, você, nós podemos enfrentar qualquer situação. Aí nós seremos como Paulo. Paulo, lá em Filipenses 4:3, ele diz assim, eu estou pronto para tudo e à altura de qualquer desafio por meio de Deus, que inspira uma força interior em mim, ou seja, sou independente na dependência de Cristo. Paulo entendeu o que era a rendição e ele ficou falando muitas coisas, né? Escreveu muito sobre isso. Em cada carta que ele mandava, seria para Coríntios, seria para Filipos, para qualquer lugar, ele sempre trazia, conforme ele sentia a necessidade daquela comunidade, ele escrevia. E nós, e você, né? Então, qual foi o momento da rendição de Paulo? Né? Aonde que ocorreu? Lá na estrada de Damasco, né? Estava a caminho de Damasco. Depois de ter sido, né, derrubado pelo cavalo, uma luz ofuscante, né, cegou os seus olhos. E ali mesmo, né, ele teve a revelação. Então, cada um teve de alguma forma, né? Cada um, e até você, vai ter a tua atenção atraídas, né, por métodos talvez menos dramáticos do que esse do Paulo. O Paulo precisava ter vivido isso que ele viveu. Mas mesmo assim, né, todos nós somos convidados a nos entregar. Aí aquilo, ou não é se não for pelo amor, é pela dor. Paulo disse, todos os dias eu enfrento a morte. Como assim, né? Então, há o momento da rendição e também a prática da rendição, que aí vem depois que você aceita e você se rende. Diariamente nós devemos, a partir do momento que eu sou rendida, florescer aonde estou plantada. Então, o problema do sacrifício vivo é que ele pode esculpir, né? Pode esculpir do altar. Ou seja, provavelmente nós vamos renovar a nossa rendição enquanto a gente viver. A gente precisa renovar. E isso para quê? Precisa ser um hábito diário, porque enquanto a gente está aqui, a gente sempre vai ser tentado a não se render, e mesmo depois que você se rendeu, não ter força, não ter coragem suficiente para viver na presença do Pai, né? Rendido, conversar com Ele diariamente. Essa é a oração, de conversar, dizer, Pai, eu pretendo fazer isso, isso e isso, né? É do seu acordo? Muitos de nós, né? Eu demorei para entender isso. Jesus já disse, né?
Se as pessoas querem me seguir, precisam abrir mãos de as mãos de sua vontade. Precisam estar disposta a negar a sua vida diariamente para me seguir. Onde que está escrito lá? Lucas 9, 23. Então vamos, só para a gente, tá indo para o fim, para você entender um pouquinho assim, ó. Quando você decidir viver uma vida inteiramente entregue a Deus, essa decisão será testada primeiro. O que significa isso? Muitas vezes nós vamos realizar tarefas que a gente não queria realizar. Inconvenientes muitas vezes, impopulares, custosas ou aparentemente impossíveis. Ou significa que em geral fará o oposto do que deseja. Eu, por exemplo, eu tenho orado e pedido a Deus de que forma que eu poderia orientar as pessoas a realmente refletirem sobre suas ações, se prepararem, a encontrarem o seu caminho, se preparar, porque mais um ano a gente está finalizando aí, muitas vezes você tem sonhos, tem projetos, e aquela sensação de você muitas vezes achar que você está andando em círculo, parece que não sai do lugar, por quê? Muitas vezes não tem foco, não sabe que aqui é transitório, que a gente não sabe até quando que a gente vai ficar aqui. Às vezes os problemas recorrentes, que são as causas dos nossos traumas, nossos bloqueios, que a gente não consegue avançar. Às vezes um casamento que parece que só dá errado, trabalho que parece que só dá ruim, a vida financeira. Por quê? Tudo isso fica acontecendo porque se a gente não entende, não se rende, não aprendeu a se render a Deus, não vai pelo amor, vai pela dor. E as coisas ficam se repetindo porque precisam ser olhadas e entregues ao Pai e sair daquilo. Que ninguém veio para cá para ficar sofrendo, muito pelo contrário. O sofrimento é diferente. Quando eu me rendo a Deus e eu vou realmente cumprir o propósito dele no lugar onde eu estou. Às vezes a gente fica lá batendo de frente com as pessoas, achando que todo mundo é ruim e só eu sou boazinha. E não somos, Então, se você está vivendo isso, possivelmente é porque não se rendeu ainda ao amor de Deus. Está querendo fazer tudo pela força do seu braço, achando que tudo você dá conta. E se você está nisso, nessas coisas recorrentes na tua vida, que você vê que isso não muda, é porque falta jogar a toalha, Falta entender que você não está sozinho. Entender que possivelmente você não está vivendo o propósito pelo qual você foi colocado aqui neste planeta. Então, minhas queridas, meus queridos, vocês que estão aí, ouvindo nesse momento, posteriormente entendendo, começa a refletir. Se quiser, deixa aí um comentário da questão do teu propósito, se você já tinha clareza dele, se você ainda não tem, e se esse conteúdo realmente vai contribuir para que você consiga ter essa clareza do teu propósito. Será que eu estou no caminho? O que é que eu tenho que aprender? De que forma que eu vou me render se eu não me rendi ainda a Deus? Então, para você pensar, Então, vamos lá. Para a gente encerrar a reflexão de hoje, então, se você ainda não firmou um contrato com Deus, é a oportunidade. Essas coisas recorrentes na tua vida, esses problemas, possivelmente porque você está, não entendeu, não clarificou o seu propósito. Então, para você pensar, você já firmou um contrato com Deus? Ou ainda está se debatendo e lutando com Ele a respeito do teu direito, eu tenho, eu posso. Essa é uma coisa para você pensar. Então, se você quer, a partir de hoje, esse é o momento de você realmente se render à graça, ao amor e à sabedoria do Senhor. Se você tem dúvidas, quiser, como eu disse, deixa a tua mensagem aí, para a gente poder contribuir de alguma forma. Então, o tema de hoje, da nossa live, é: a essência da adoração é uma rendição.
se fez sentido para você, se você realmente constatou, não, realmente eu acho que eu dei uma clarificada aqui, mas eu quero entender um pouco mais sobre o propósito de Deus na minha vida, como é que é esse negócio, como que funciona, né? Você tem a liberdade de me mandar algum comentário ou continuar ouvindo as lives, que a gente vai ficar aqui juntos 40 dias, trazendo essa, uma escada, né, um degrau por dia, para você conseguir refletir, entender, e se ainda, né, abrir um pouquinho mais a sua consciência, estamos aqui para poder estar contribuindo para realmente tu ampliar ainda mais e entender e chegar ao ponto de dizer, sim, Senhor, eu me rendo ao teu amor. Então, para refletir lá, Romanos 6,13 diz assim, entregue-se completamente a Deus, para que Ele use você a fim de fazer o que é direito. Ou seja, Deus só nos colocou aqui porque Ele tem um propósito para mim e para você, que são diferentes. Ele nos colocou esse propósito, seja na família, seja no casamento, aonde eu estou vivendo nesse momento. Então, se você quer refletir um pouco mais, pensa assim, ó, em que área da sua vida eu estou evitando entregar nas mãos de Deus? E é justamente naquela área onde está mais a confusão, onde que está doendo mais, que ali tem bloqueios. Então é ali que Jesus quer realmente curar. E muitas vezes a gente não consegue sozinho, na maioria das vezes. Precisa de uma outra pessoa, de uma orientação para poder ver isso, porque o nosso cérebro está programado para nos tirar dessas dores. Mas o nosso espírito está pronto. Então, primeiro eu quero agradecer a Deus, ao Espírito Santo, pela oportunidade de estar aqui, me permitindo trazer essa reflexão, né, honrando a vida do Rick Warren, que foi muito feliz em escrever esse livro, e não é à toa que ele foi um best-seller, né, um livro muito lido e muito usado, né, pelas pessoas que querem entender, clarificar o seu propósito. E agradeço a Deus pela presença de cada uma de vocês que ficaram aqui comigo, os que estão me ouvindo posteriormente, e convido, se quiser continuar, nós vamos estar diariamente, né? Hoje é o 10º dia, são 40 dias. Então, um beijo no teu coração, gratidão enorme pela sua presença. Obrigada.